Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, dando continuidade ao nosso estudo do terceiro livro do Clube de Leitura do Visão. Este livro incrível, o novo livro do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que retrata os bastidores espirituais da pandemia que nós estamos vivendo. Hoje eu vou comentar o capítulo 5º deste livro, que é um capítulo um pouquinho maior do que os anteriores. Tem umas histórias belíssimas e é um pouquinho mais tenso, mas cheio de aprendizados para nós, tá bom? Não se esqueça de entrar e participar do nosso Clube de Leitura do Visão. É só você acessar o link que tá aqui na descrição do vídeo. Você vai entrar direto no nosso canal do Telegram e é lá que a gente conversa, vocês comentam, perguntam. Eu posto os vídeos lá também e mando as regras de cada leitura. Essa é a nossa terceira leitura. Cada um de vocês será muito bem-vindo lá. Bom, o capítulo 5 se intitula Esclarecimentos Oportunos, tá bom? E neste capítulo, não sei se vocês se recordam, mas no capítulo anterior eles ainda estavam em reunião, então eles tiveram reunião atrás de reunião, seja para conhecer o centro espírita que iria auxiliá-los ali, né, a nível físico, no seu trabalho, seja os personagens que nós estamos conhecendo, que são vários, que eu já tô anotando todos, gente, senão eu vou esquecer, porque vários espíritos já estão participando desse livro, em poucos capítulos, e nesse capítulo, então, eles estão ainda reunidos e eles vão fazer uma reunião mediúnica para conversar com o espírito que está obsediando a nossa irmã Malvina por muitos anos, mas muitos anos mesmo, mais de 500 anos. Então, se vocês se recordam, a irmã Malvina, no final do capítulo anterior, foi ela que encerrou aquela prece, né? Aquela reunião, ela cantou Ave Maria, né? Ela que nós falamos que desencarnou com tuberculose, um pouco menos de 50 anos, na última reencarnação e tudo mais. E aí, nesse capítulo em específico, a gente vai saber um pouquinho mais da história da Malvina, de reencarnações anteriores e todo esse trabalho feito pela equipe espiritual nessa condução desse espírito que estava ali em sofrimento e estava fazendo-a também sofrer, porque ela sofre com muitas dores, né? Nós vamos saber daqui a pouquinho um pouquinho da história dela. Então, gente, é uma aula de aprendizado esse capítulo. Mas antes, como sempre, vou destacar aqui, né, o parágrafo que eles deixaram destacado. E é o seguinte: a pandemia é muito mais séria do que pensam ou agem no planeta, explorando-a ou criando embaraços para a libertação dos seus males. Os descuidos e desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar sua contaminação têm aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporalidade do seu término. Olha só, gente. Tem a ameaça de não terminarmos essa pandemia. Olha que terrível. A gente já tá reclamando de demorar para terminar. Imagina nunca terminar, gente. Então, façamos a nossa parte mais uma vez. Bom, então vamos lá saber um pouquinho mais da história da nossa irmã Malvina. Manuel vai narrar que ela é uma trabalhadora fiel do franciscanismo leigo. E ela é vinculada a essa tarefa de criar congregações espirituais nos templos modernos em homenagem a Francisco de Assis. Por isso que ela também está vinculada a essa equipe, né? Como nós dissemos, o Centro Espírita também possui um mentor que é ali, né, comparsa de Francisco de Assis. Ele vai dizer também que lá no século XVIII ela foi uma literata francesa que contribuiu também para a conquista dos direitos humanos e era apaixonada pela Revolução. Só que nessa época, ela estava junto com o Duque X, tá? O Duque X, e depois de dela assistir uma missa, ela viu o esposo traído subir no tablado, passar pela guilhotina. E aí ela ficou tão triste com aquilo, tão transtornada, que ela saiu correndo desesperada. E mesmo assim estava sendo perseguida por outros, né, agressivos que mataram ele e iam matá-la também, né, porque ela é como se fosse uma comparsa. E nessa fuga ela acabou por pular no rio Sena.
Então ela se suicidou, tá bom? Isso foi lá em 1792. Então, depois desse suicídio, como nós sabemos, né? A gente colhe todas as consequências das nossas causas, das nossas escolhas. Ela ficou longos anos sofrendo nas trevas, no umbral. E depois ela acabou reencarnando com alguns problemas orgânicos e também com uma mediunidade muito expressiva de efeitos físicos na reencarnação anterior. Então ela retornou à erraticidade aos 45 anos de idade, vitimada por enfermidade cruel, como nós vimos também no final do outro capítulo. Renasceu novamente, agora num lar humilde, mas com altas responsabilidades a serviço do bem e da mediunidade com Jesus, tá? Durante ali o além-túmulo, depois dela passar por aquelas por aquelas expiações, aquele sofrimento consequentes do seu suicídio, ela conheceu a doutrina espírita e ficou fascinada. Então, nessa última encarnação, né, que ela renasceu nesse lar humilde, ela veio com essa mediunidade de efeitos físicos muito atinente, como nós vimos também nos outros capítulos, e trabalhando fervorosamente desde sempre dentro do espiritismo, apesar de vir também com essas doenças e complicações físicas. Então, ela sempre divulgou o espiritismo e trabalhou dentro dele. Mas ainda colhe as consequências, então ela ainda continua hoje debilitada, enferma e com esse doloroso diagnóstico de reumatismo infeccioso que causa dores contínuas. E se não bastasse essas dores dessa doença, ela também sofre obsessões terríveis de espíritos inimigos de muitos e muitos anos, como eu comentei, mais de 500 anos. E aí, antes de iniciar essa reunião mediúnica em si, Manuel vai nos lembrar que desde abril de 2004, várias entidades desencarnadas que eram adversárias de Cristo, eles declararam guerra e se prepararam desde então desde 2004, para, voltar com tudo essa guerra contra Jesus. Então é uma campanha muito infeliz, mas muito bem organizada, como ele ressalta, e que a gente vê puramente hoje, né, aqui no nosso dia a dia, as pessoas que são completamente anticristos, ou que não dizem diretamente que são, mas as suas próprias atitudes e a sua fala demonstram que são. E aí dão início a essa reunião mediúnica e desde logo é trazido à conversação esse espírito, né? Um dos espíritos que estavam obsediando Malvina. E ele já chega perguntando o que eles estão querendo, que ele estava ali há muito tempo, que ele ia permanecer, que o objetivo deles, porque eles eram muitos, né? Ele era como se fosse o condutor ou, né, o líder. Mas eles eram muitos, e ele disse que o intuito deles não era que ela morresse, porque para eles não ia adiantar, porque eles sabiam, né, eles como espíritos sabiam que a morte não existe. Eles queriam vê-la viva e sofrendo, sentindo aquelas dores terríveis e, entre aspas, pagando por tudo que ela tinha feito para eles. E aí então começa aquela conversação típica de reunião mediúnica, né? O esclarecedor começa a conversar com aquela entidade, perguntando por que ele pensa daquela forma, por que eles estavam querendo fazer mal para ela. Fala da importância da afetividade, de nós gostarmos uns dos outros, de nós cultivarmos o amor, né? Toda aquela conversa que a gente já conhece. E aí ele vai se irritando, como sempre, né? Fala, como assim amor? Ela não sente amor por ninguém. Porém, até hoje, eu sei que a gente consegue sentir que ela sente saudades e ela ama o Duque 10º lá, né? O Duque 10, lá daquelas épocas. Então, a gente se utiliza desse sentimento também, porque além da gente exaltar essas dores físicas que ela está sentindo, nós exaltamos no pensamento dela e nos sentimentos essa saudade e aumentamos a libido. Então, mesmo ela ali enferma, com dores, eles ainda auxiliavam nesses pensamentos libidinosos e ele falava,
efervescendo a libido dela, né? O prazer, a vontade carnal. Porque tudo isso nós sabemos que não é algo negativo, né? Nós sabemos que o sexo é algo completamente natural. Mas, como tudo na vida, há o equilíbrio. E nesse sentido, eles estavam utilizando daquele prazer, daquela saudade para algo negativo, para que ligasse mais uma vez ela aos prazeres mundanos, aos prazeres da carne. Porque mesmo ela ali sofrendo, enferma, como nós dissemos, ela era muito devotada e muito estudiosa do espiritismo. Então ela sempre manteve estudando em prece. Muitas pessoas, ela era querida por muitas pessoas e muitas pessoas a auxiliavam, oravam por ela, davam passes e tudo mais. Então eles tentavam combater todas essas energias boas em volta dela. Foi então que eles perguntam: nossa, mas você tá com muita raiva. Você não estaria assim se não fosse por algum motivo pessoal seu, porque você está falando que ela fez mal para outras pessoas. Mas por que você que tá com tanta raiva? Deve ter algum motivo pessoal. E aí, gente, é nesse momento que o rosto da médium que está recebendo aquela entidade começou a mudar e começou a ficar como se, eles falam, como se fosse uma máscara de ódio, os olhos esbugalhados nas órbitas, vibrações de cólera contra aquele orientador, e ele tentava agredir a médium com socos. Só que, lógico, foram impedidos, né, de alcançar esse corpo graças à emissão de ondas de simpatia originadas no irmão Cláudio, que era técnico em produção de ondas vibratórias de saúde e paz, né? Então, ele auxiliou nesse processo para que não agredisse. E aí a entidade começou a falar: olha, em 1571, gente, mais de 500 anos, lá em Corinto, eu fui transformado em escravo dessa infame. Ela era católica, mas ela me maltratou até a morte por exaustão. E ele fala da guerra, né, da batalha dos otomanos e tudo mais, e de todo aquele sofrimento. Mas era muito ódio, gente, imagina, mais de 500 anos de ódio dela. E aí foi que o nosso irmão Spinelli se aproximou da Amália, que é uma outra médium que estava ali acompanhando, e essa médium começou a exteriorizar pelo nariz, pelos lábios, alta dosagem de ectoplasma. Não sei se vocês sabem, nós comentamos já em outro livro do Manuel, que o Manuel vocês sabem, ele é um grande praticante, estudante da obsessão e desobsessão, seja quando ele foi encarnado e seja agora desencarnado, tá, gente? Então sempre tem esses assuntos trashes aqui no livro. Ectoplasma é uma substância que sai dos orifícios do médium. O médium, ele tem que ter essa mediunidade de efeitos físicos, e esse ectoplasma ele sai como uma substância branca, esbranquiçada, gasosa, que às vezes ela sai e forma um molde de um objeto ou um molde de um espírito, né, de uma pessoa, ou às vezes só sai, como se fosse, né, liberação de energia também. E aí ela começou a fazer isso. E além de sair porque no momento que tá saindo, gente, hoje em dia não é muito comum de ver, né? Eu só vi em fotos, mas no momento que começa a sair essa substância, o médium também ele fica muitas vezes tremendo, gritando, né? Soltando sons. E foi isso que aconteceu, começou a babar e emitir sons terríveis e começou a exalar odores pútridos de cadáveres que invadiram a sala. E viram então levantar-se diversos espíritos em estado lamentável de decomposição, como se nos encontrássemos num cemitério e eles saíssem das sepulturas em sombras, compondo um bando macabro de gênios do mal, sob o comando da entidade comunicante, que lhes gritava expressões para nós incompreensíveis, como se nos devessem agredir. Gente, eu tive que ler, né? Porque é riquíssimo. Então, o que acontece? Aquele ser comunicante que estava ali com raiva e obsediando ela por mais de 500 anos, ele não estava sozinho. Ele estava com muitas entidades junto dele. Ele funcionava como se fosse o líder, tá? E muitas dessas entidades também viveram ali na época com ele, também eram escravos e tinham, olha aqui, ó,
centenas, né? Centenas de espíritos juntos que estavam como se fosse um só, obsediando. Depois eles vão falar que aquele espírito, aquele perispírito, depois de tanta raiva, depois de tanto tempo, ele estava degenerado, ele não tinha mais a forma humana, ele perdeu a forma de tanto ódio, nós sabemos disso também, né, nas outras obras espíritas. Então olha que triste. E aí neste momento aparece nada mais nada menos do que o nosso amigo Eurípides Barçanufo, que eu amo de paixão. E ele chega em base de claridades espirituais e acompanhado de diversos amigos espirituais também, né, naquele nível espiritual, e começa docemente a falar de Jesus com aquela entidade que obviamente no início não queria nem ouvir, mas aos poucos foi ali se modificando, sentindo aquelas energias, e ele foi devidamente encaminhado. Eles até falam que vários espíritos rabinos, né? Eles evocavam esses rabinos que tinha a ver ali com a proteção daquele centro, né, de Francisco de Assis, chegaram para auxiliar e conduzir aquela entidade, né? Então eles até comentam depois, né? Se encerra a reunião, eles dão bastante passe na Malvina para elas voltar ao normal, porque além de falarem dela, ela foi a médium. Então imagina o tanto de cansaço que ela tava, né? Já tava ali enferma e tudo mais. Então foi uma sessão pesada para ela. Eles comentam que há muitos espíritos dedicados no bem que foram na Terra, esses inesquecíveis templários, né, de condução e criação de templos religiosos. E mais uma vez, no final, eles vão reforçar que é provável que essa pandemia dure mais do que a gente está esperando, tá? Ele fala, esses fenômenos periódicos que assolam o planeta e seus habitantes são sempre advertências muito graves que procedem de Deus em convite rigoroso à mudança de hábitos e de comportamentos. Então ele fala, aqui estamos na linha de trabalho com os companheiros terrestres, porque o amor de nosso Pai nunca nos permite a solidão nem o abandono. No entanto, é necessário que haja uma correspondência de sintonia e de dever, sem os sonhos mirabolantes de milagres e de vitórias sem lutas. Ou seja, eles estão fazendo a parte deles, mas nós temos que fazer a nossa parte também, porque senão não adianta nada, gente. É um lado que tem que ajudar o outro. Se for um contra o outro, nosso auxílio não vai chegar até nós. Então façamos a nossa parte, né, para que haja essa sintonia e esse auxílio, e nós consigamos passar por essa pandemia da melhor forma possível, aprendendo, nos cuidando e fazendo tudo quanto possível para nos cuidar e cuidar de quem nós conhecemos, de quem nós não conhecemos também, de passarmos também essas palavras de consolo. Tá bom? Por hoje é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí o vídeo um pouquinho maior, mas é que este capítulo, além de ser um pouquinho maior, ele tem ensinamentos e histórias riquíssimas, né? Como vocês viram, então vale muito a pena a leitura. Não se esqueçam disso, tá bom? Não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais para mais conteúdos sobre espiritismo, @canal Visão Espírita, e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!